Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, mais uma vez por podermos estar aqui reunidos em seu nome, buscando o seu ensinamento, buscando conhecimento. Pedimos, mestre, pelo nosso grupo de estudo, pelas pessoas que costumam participar, que as energias benéficas desse estudo possam se estender a todos os lares, ao nosso planeta, que passa por situações delicadas. Pedimos muito, Senhor, para que o estudo transcorra de forma feliz e alegre. Permissão pedimos para iniciar, e que assim seja. Que assim seja. Quem gostaria de iniciar a leitura do capítulo 23, Pesadelos? Hã? Alguém? Ah, tá. Posso ler, Rita? Se precisar, Então, por posso favor. ler. Vamos lá, então. Capítulo 23. Come um pouquinho. Pesadelos. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se acilavam os enfermos desatendidos, quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Se puder dar uma olhadinha. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria... eu acho que é a Flávia. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais, o que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam um repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar, de consciência aliviada. Lívia, eu queria só dar uma palavrinha, só para a gente voltar aqui, no que acho que a Aniceto disse para o André, só lembrando que quando o André começou essa excursão, André e Vicente, acho que nem todo mundo pegou a leitura desde o começo, houve uma dilatação da visão do André e de Vicente também, para que eles pudessem ver, né, o que eles não conseguiam. Então, ele já está com essa visão dilatada. Foi feito como se fosse um passe magnético, né, para que ele pudesse ter a vidência. Porque mesmo os espíritos desencarnados, eles não conseguem perceber tudo no plano espiritual, porque a gente tem, às vezes, essa sensação, né, de que ao desencarnar nós vamos enxergar todo o plano espiritual. Não vamos. Nós vamos ver o que nós temos condição de ver de acordo com as nossas faculdades. Conforme vamos evoluindo, essa faculdade de percepção do plano espiritual vai aumentando. Assim como o médium vidente também não vê tudo do plano espiritual. O Chico, eu acho que é Emmanuel que fala, que, na verdade, o médium que tem a faculdade bem evoluída, bem desenvolvida, melhor dizendo, vê 5% do plano espiritual. É relativamente pouco, né? Por quê? Porque nós não suportaríamos. Afetaria muito a nossa vida como encarnados. Então, vê muito pouco. E mesmo o médium vidente, 2 médiuns videntes numa reunião mediúnica, não vão perceber o plano espiritual da mesma forma.
Assim como o míope também, né? Você vê que o míope, ele tem gradação da sua miopia. Cada óculos é específico para aquela pessoa por conta disso. A mesma coisa a evidência. Então, geralmente essa mediunidade é desenvolvida desde a infância. Não podemos forçar a mediunidade da vidência, ela acontece naturalmente. E pode acontecer em qualquer idade. Só para fazer esse adendo, Lívia, pode voltar à leitura. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais, à medida que me despreocupava com interesses diferentes. Observava a sombra cinzenta escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surge uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás esta noite. Vi o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, reclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tombava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E, de súbito, crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão, através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sob os trilhos.
Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada. A passagem do comboio retirando-se apressadamente, conduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal. Vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, acudam-me! Gritava, espavorida, e continuava a cena, em que a desventurada golfava súplicas em vão. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa a alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la, se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços uniram a vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la. Mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, enquanto alguém me chamou de súbito. Era Aniceto que exclamava bondoso: Vem, André! Vicente e você têm sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Esses pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Alguém quer falar sobre esse capítulo? É muito interessante essa tela mental, né, que é criada desses pensamentos que, pelo que eu entendi ali, né, fica circundando as memórias dela, né? Porque eles ficaram presos nesses atos, né? Todos eles estão presos nesse... É como se aquele momento ficasse congelado na consciência. Ainda não há arrependimento aqui. Porque ele diz aqui no final, né, que eles precisam... Ela vai dizer mais à frente, eu estou adiantando o capítulo, nem vou entrar nisso, porque eu já iria adiantar. Mas a gente vê que ela cometeu um crime que ficou sem punição aos olhos materiais, né? Não será descoberto. Provavelmente, quando o corpo for achado, como ele era um alcoólatra, vai ficar por conta de um acidente. Ele bebeu, caiu ali no trilho dos trem e o trem passou por cima. Mas aos olhos da consciência e dos que nos rodeiam, ficou registrado, né? Principalmente na consciência. Então, ela ficou presa naquele momento. Ela não está se cobrando naquele momento? Ainda não. Não houve arrependimento ali. Ela não pede, você vê que ela não grita, Senhor, piedade, porque sou uma criminosa. Não, ela grita, acuda-me. Porque ela até fala assim, tenho a infelicidade de amar-te. Não há amor ali.
Aham. Esse caso aqui não tem amor, é posse, né? Uhum. E aí ele diz assim: a mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada pelos comparsas. Você vê que assim que ela comete o crime, ela começa a ver os parceiros de crime, porque a gente precisa lembrar, quando a gente pratica um ato do bem, nós não estamos desacompanhados. Assim, quando a gente, no momento, no instante que nós começamos a pensar em praticar alguma coisa, um ato na bondade, de caridade, já se unem pessoas, espíritos desencarnados ao nosso intento. Da mesma forma, quando a gente pensa em praticar qualquer ato desleal, já criamos comparsas. E ele diz aqui no final que a dívida nos acompanhará em toda parte. É o nosso, fica gravado no nosso perispírito. E é possível ser visto por outros espíritos. Porque nós temos um campo vibratório, né? Em que ficam, né, as manchas. Foi o que André fez. André viu, André sondou. Porque quando André chegou no nosso lar, ele queria atuar como médico. Ele achou que iria atuar como médico. Só que ele não tinha as ferramentas necessárias nem o conhecimento. Então, ele começou a limpar o vômito dos espíritos, né? A gente chama de vômito, mas não é vômito, né? Aí ele diz aqui, no final, Aniceto vai dizendo, no meio do capítulo, que ele diz assim: antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Foi o que ele experimentou. Se ele, na hora, vamos supor, que na hora que ele está nesse processo de auscultação da alma, da tela mental da companheira, ele começasse a ter juízos de valores, fazendo julgamentos, ele teria perdido, como diz os irmãos evangélicos, a bênção. Porque ele não estaria nessa vibração. Você vê que quando ele começa a ver a tela mental, ele diz assim: e pensei na possibilidade de ser a criminosa, alguma pessoa querida. Aí ele diz: o que ele aprendeu em nosso lar. Recordei as lições recebidas em nosso lar. Assim como nós também vamos recordar. Porque isso deve ser um exercício. Nós temos a tendência de julgar o ato dos outros. Hoje, isso é muito mais acentuado do que no passado. Nós estamos o tempo todo fazendo juízo de valores. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós não podemos ser júri e jurados, nem juiz, porque nós não temos o processo nas mãos. Você vê que no direito, às vezes o juiz pede vista no processo, precisa ver de novo, ler com mais atenção. Nós também, nós não temos. André diz aqui, a gente não sabe do passado espiritual desses dois. De onde vem, onde surgiu a encrenca que está culminando nessa morte? Quem foi esse irmão, o passado dessa irmã? Claro que a gente precisa ter uma vigilância, porque senão a gente se perde. Alguém mais quer falar? Senão eu vou Eu embora. gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Dona Rita, como é que se dá esse processo que a senhora citou de ficar ligado na prática com o fato? Deixa eu ser um pouco mais explícito. Por exemplo, ela matou o rapaz, que era amante dela, e ela fica ligada a esse fato, perispiritualmente, correto? Mentalmente também. Não, ela Isso fica vira uma ligada. mácula. Isso vira uma mácula, né, no perispírito dele. Primeiro ela. E o cidadão que tem múltiplos assassinos? Eu conheço um cidadão aqui em Maricá que, segundo consta, ele já teve mais de 100 mortes. Como é que se dá esse Ele processo se com ele, por exemplo? comprometeu. Ele se comprometeu. No momento que nós temos a lei, vamos botar assim, a lei divina está aqui, pairando sobre nós. Correto. Ela é quase que automática. A partir do momento que eu firo a lei, eu já me comprometi. E essa irmã foi uma coisa tão violenta que decalcou, tatuou mentalmente, que ela ficou presa. No plano dos encarnados, nós diríamos que ela fez um recalque. A pessoa fica presa, né? Às vezes num remorso, em situações da nossa vida que a gente fica lembrando sempre, vai e volta,
cria uma monoideia. Ainda não. Porque foi um ato violento. Foi violento, marcante. Como nós temos também fatos marcantes na nossa vida que impressionaram a nossa mente. E nós lembramos com todos os detalhes, tanto para o bem quanto para o mal. A partir do momento que ela se feriu às leis divinas, já fica aquela marca no perispírito, vibracional. Porque ele diz, né, que bastará lembrar que sempre a dívida em toda a parte anda com os devedores. Enquanto nós não refizermos essa caminhada que nós erramos, primeiro o arrependimento, depois a reparação, primeiro o arrependimento, depois a expiação, depois nós ainda temos que reparar. É um processo em etapas. Primeiro a gente cai em si, entende que errou. Tem vários espíritos que ainda não entenderam isso. Depois a gente expia, passa pelo algo parecido com o que nós fizemos. Depois eu vou ter que reparar o que eu fiz com aquele irmão ou aquela irmã. É um processo longo e difícil e doloroso. Por isso que o ideal é que a gente evite errar o máximo possível por conta disso. Porque ela já se comprometeu com esse companheiro. Então ela vai ter que se arrepender, vai ter que expiar esse fato, depois vai ter que reparar o mal. Porque o mal não foi só a ele. Ele grita aqui. E ele grita aqui dizendo que ele tem famílias e filhos. Vamos pensar no que aconteceu. Na prática, ela afeta toda uma gama de espíritos ligados àquele companheiro, né? Você se lembra que vocês devem se lembrar que eu falei há uns estudos atrás que nós reencarnamos em rede. A nossa vida está ligada a outras vidas e vidas que virão, histórias que virão, ligadas à nossa pessoa. Quando eu quebro e prejudico, eu não prejudico, às vezes, uma pessoa, eu prejudico um grupo inteiro. Então, o alcance, a gente não sabe até onde isso vai. É quando a gente joga uma pedra num rio e aquilo reverbera, né? Faz aquelas ondinhas. Eu não sei até onde isso vai chegar. Então, o processo é muito longo. No livro Memórias de um Suicida, há um caso de um senhor que ele fazia importação de vinho em Portugal. E ele foi à bancarrota e ele se mata. Passa o que tem que passar no plano espiritual, depois ele trabalha muito, pede muita Maria para auxiliar a família. Com o suicídio dele, a esposa se tornou uma meretriz, obrigava a filha a se vender no cais do porto e o filho virou um ladrão. O menino, o rapaz, né, foi degradado para a África e a menina teve que ser, depois de muito trabalho dele, ela foi levada, veio para o Brasil, onde ela começou a trabalhar em casa de família. Olha a extensão do fato em si. Prejudicou a esposa, que por conta da derrocada, que já não era um espírito com qualidades, se degradou, alcançou a filha e alcançou o filho também. Então, é sempre um processo muito longo e que a gente vai ter, e nós temos que resgatar, né? É muito complicado. Alguém mais quer falar? Pelo que eu entendi também, ela ainda estava em sofrimento, porque essas lembranças causavam algum sofrimento a ela, tanto que o rosto estava transfigurado. Porque ela ficou presa ali, porque foi um ato violento, muito violento. Nós temos dentro de nós as leis divinas, a lei divina. Toda vez que eu firo a lei divina, e nós sabemos quando estamos errando, isso também nos machuca, porque a gente sabe, mesmo que inconscientemente, que feriu as leis de Deus. Porque nós não fomos criados para matar, nós não fomos criados para ofender, nós não fomos criados para julgar. Então, nós estamos o tempo todo nos equivocando, e isso vai nos ferindo, nos perturbando. E ela ficou completamente perturbada. Assim que ela cometeu o ato, ela já entrou em perturbação. Ela não estava sozinha, provavelmente. Estou fazendo aqui tá? Estou abrindo um pouco. Ela não estava sozinha. Nós acabamos de ler, tem um trecho que ele diz assim, a maldade, a mulher, porém,
como se tivesse a maldade agravada, tanto que assim que ela cometeu o ato, ela começou a ver os parceiros. Caiu em si, vamos dizer assim. Ela não caiu em si totalmente, porque ela ainda não se arrependeu. Isso é um processo longo, porque se ela já tivesse se arrependido, provavelmente ela não estaria nesse estágio, porque nós vamos ver na prece de Ismália. A pessoa precisa cair em si, entender que errou e começar um processo de querer reparar, que é um processo angustiante para o espírito. Todos nós, quando nós nos equivocamos, quando nós somos injustos com alguém, que às vezes acontece, nós fomos profundamente injustos, falamos palavras que não deveríamos ter dito, falamos no calor da emoção e nos arrependemos. Como é que a gente fica por dentro? Quando dá para reparar, a pessoa ainda está encarnada, teremos um alívio. E quando a pessoa já desencarnou? Aí a gente vai cair, em algum momento nós vamos cair, né, em si. E aí, como é que a gente faz? É um processo de incômodo, é um processo doloroso. E é necessário que seja assim, para que a gente possa refletir. Mas ela vai alcançar. Todos vão alcançar. Mais alguém quer falar? Senão vamos para a prece de Ismália. Boa noite. Ô, Rita, boa noite. Como você estava falando, mesmo que a pessoa tivesse um caso, a lista da outra pessoa e soubesse do que aconteceu lá atrás, ou mesmo tivesse sabendo o que estava acontecendo, a pessoa não tem que estar julgando, tem que estar sempre amparando, né? Mas vamos dizer que eu queira julgar. Né? Eu vou ser sempre injusto, eu não tenho processo todo. Eu não sei a origem do problema, da encrenca. Quando que isso começou, por que começou, e como veio se desdobrando dessa forma. Que isso não começou ontem. Né? Isso deve ter começado bem lá atrás. Mas é isso mesmo que eu estou falando. Mesmo que aqui na Terra funciona desse jeito, que a pessoa tem que ir juiz, pegar e fazer isso. Mas na espiritualidade superior, eles não fazem isso, de julgar nós. Mas eles não estão julgando. Sim. Estão, por exemplo, às vezes é necessário, até para se ver soluções e movimentar ajuda, ver o processo, ver a forma adequada. A espiritualidade não age na impulsividade. Isso, eles trabalham com amor, cada um de nós, eles vai ver a nossa ficha, como veio a minha, para poder hoje estar aqui com vocês, eles vão ver o que eu precisei de reencarnar para com quem que eu estou encontrando, entendeu? Mas trabalha com amor, né? Como nós imperfeitos, que eu estou falando de mim, tá? Como uma pessoa imperfeita igual eu, estou aqui hoje, de repente vê um caso, ou na televisão alguma coisa, vai fazer uma crítica, ou vai julgar desse lado que eu estou falando, entendeu? Principalmente, hoje nós estamos vivendo um momento em que o tempo todo as pessoas estão sendo incentivadas a fazer juízo de valores. Isso, que é pior, escrever isso, escrever, deixar publicado em várias mídias. É que traz muita influenciação negativa para o nosso planeta, o universo, entendeu? Não está colaborando quando começa a fazer todo mundo esse juízo de valor, como, né, você acabou de falar. O ideal é que a gente não fazer. Claro que está lá até no Evangelho, há situações que nós precisamos, né? Mas nunca com essa negatividade. Isso, trabalhar sempre positivo para poder depois ficar melhor, né? Porque o ideal é que nós pensemos assim, poderíamos ser nós naquela situação. E gostaríamos que fizesse conosco, isso ajuda muito. Jesus já deu essa dica, né? Sim. Então, vamos continuar? A prece de Ismália é muito bonita. Quem gostaria? Quer continuar, Lívia? Então tá.
Queria dar uma parada aqui, Lívia. Lívia, queria dar uma parada aqui que isso é importante para nós, quando nós estamos na casa espírita, ou em qualquer outro lugar que se faça uma oração. O ideal é que a gente faça a mesma coisa. Acompanhe mentalmente as palavras que o companheiro ou companheira estão fazendo. Como ele diz aqui, cada expressão a fim de imprimir o máximo de ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Porque a nossa prece não vai muito longe, não. Ela fica bem rasa. Raras são as preces que vão num plano vertical, que alcançam o plano espiritual. São pouquíssimas as preces. Pode continuar ali. E interessante também, por que ele pediu para apagar a luz? Mais à frente a gente vai ver. Por que ele pediu para apagar as luzes artificiais? Lembrando que o André não é o instrutor das obras dele. André é o repórter. Uhum. Faz essa transposição, ele traz para nós. Então, André também está sendo instruído. Está em aprendizagem aqui. Esse é o segundo livro da série. André, não sei quanto tempo ele já está em nosso lar, a gente não tem como, o livro não diz, né? Nesse momento aqui do livro, quanto tempo ele já reside em nosso lar como morador mesmo, que ele recebeu esse título. Então, ele está em instrução. E nós também, nós estamos sendo instruídos. Uhum. A obra do André Luiz toda, ela é importantíssima para o Espiritismo. Pena que ela está sendo pouco estudada. Porque, claro que nós estamos estudando superficialmente. Temos todas as ferramentas, todas. É sempre mais profundo do que nós estamos estudando. Sempre traz alguma coisa para cada um de nós. Pode continuar, se ninguém quiser falar nada. Uhum. Até vai sair o filme, eu acho que é em setembro. Eu vi aqui que eles estão fazendo. Nosso Lar, Os Isso. Mensageiros? Isso. Nós já deve ter uns 6 anos que eles estão tentando. Acho que foi a pandemia, né? Mas eu vi que o Renato Pietro. Teve uma época que o Renato Pietro foi no show, né? No show não, no teatro. E ele falou sobre isso, da falta de recursos que eles estavam capitaneando. Porque os mensageiros, eu não sei se vai chamar os mensageiros ou Nosso Lar 2, eu não sei como é que vai ficar. Porque os mensageiros, entre parênteses, é Nosso Lar 2. É a continuação mesmo. É interessante a gente ver as obras do André, que a cada obra a gente vai vendo a evolução. O próprio André é como se fosse outro André. Ele vai se modificando, ele vai amadurecendo, até que ele chega no último livro. Cada livro é de um jeito. É importantíssimo a gente estudar as obras do André. Trazer para a nossa vida, né? De relação diária. Refletir, assim como o André fala, lembrando das lições aprendidas em nosso lar, nós também no dia a dia vamos lembrar dessas questões aqui que nós estamos vendo. Ou deveríamos, né? Então vamos, Lívia.
E logo após, depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos colaboradores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu: temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvelando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a maternidade do curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que, por vezes, não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que, como aranha gigantesca nos círculos carnais, tecendo fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso atendimento. Ajudai-nos a compreender, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vemos, rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos pelos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que a vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Alguém quer falar alguma coisa até aqui, do que lemos? Porque ela faz uma prece explicando quem são esses irmãos, né? Que ainda não despertaram do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. São irmãos que ainda não despertaram ainda não viram a consequência. Que nós temos responsabilidade em tudo que fazemos como encarnados, reverbera no plano espiritual, nos traz responsabilidade, traz consequências. Então ela vai explicando quem são esses irmãos. Foram irmãos que não só não acreditam, porque tem irmãos que não acreditam em Deus, que não têm religião nenhuma, mas que cumprem a vontade divina. São humanistas, são pessoas altamente caridosas e não tem até mais valor, né? Porque por não acreditarem, não esperam recompensa nenhuma. E fazem. Então não é a religião em si, não é acreditar em Deus só, é cumprir essa vontade divina, como ele diz aqui. Então, eu achei muito interessante como ela faz aqui no final. Ela não se coloca, e os espíritos iluminados não se colocam na posição daquele que é o superior que ora. Pelo contrário, é um tão falido quanto que ora. É um falido que já sabe que é falido
e que já tem noção da sua responsabilidade. Sempre se colocar nessa posição. Eles sempre se colocam assim. Por mais iluminado que seja o espírito, ele sempre se diz devedor, ainda tem débitos, ainda precisa... E é verdade, né? Não deixa de ser verdade. Alguém quer falar sobre essa linda prece? Não? Então, vamos continuar. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual naquele instante de contato com o plano superior revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Muito interessante, né? Isso que acontece aqui nesse momento, que é o poder da oração, né? E cada um dá o que tem, né? Uhum. Cada um dá o que tem, está mostrando a gradação. Interessante que não caiu, acho interessante. É um questionamento, a gente pode até pensar nisso. Por que esse orvalho, vamos chamar orvalho, não caiu, desculpe, gente, não caiu diretamente sobre os que dormiam? Sono pesado. Teve que passar primeiro pelos irmãos que estavam ali em oração para alcançá-lo. Deixo isso para o próximo capítulo. Vamos sair, questionamento, né? Não, vou deixar na volta tempinho para vocês pensarem. Tá bom. Será? Porque eles não estão prontos. É uma hipótese. Os companheiros que estão naquela condição de sono profundo estão em outra vibração, não? E não conseguem ser alcançados pelo plano superior. Tem que ter um médium aí nessa história, né? Eu acredito que por conta da vibração bem pesada e negativa, eles estão como que blindados, vamos dizer assim, que seria necessário que essa vibração
espiritual passasse por esses irmãos que não são espíritos tão evoluídos assim também, né? São espíritos que são elevados? São, mas não são altamente elevados, assim como o médium, né? Às vezes o espírito precisa vir pelo médium para ter aquele choque anímico. Então, passe para aqueles companheiros para alcançá-los. É uma hipótese. Alguém tem outra? Vamos. Fala, Lívia. Não, porque eles não estavam nem em sintonia com a prece. Você vê que todos tiveram que entrar. Eu não estou ouvindo você, estou ouvindo um chiado. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, Lúcia. É isso mesmo. É como se fosse o passe. Nem todos recebem o passe da mesma forma, absorvem a energia. Porque eu preciso estar em sintonia ali para receber. Vou usar, assim, entre trocentas aspas, é como se precisasse condensar, através desses espíritos, aquela energia para alcançar esses irmãos. Você vê que cada um deu de si, um pouco de si. Então, são hipóteses, né? A gente teria que estudar profundamente essa questão de fluidos, da oração, para a gente entender mesmo. Mas são hipóteses. É só para a gente... É necessário isso, que quando a gente leia, a gente medite, crie hipótese. Será que é por isso? Será que é por aquilo? E comece a procurar, porque a resposta vem depois, mais à frente. Questionar, né, Rita? Questionar. Questionar certa situação aqui, porque realmente é muito interessante essa questão aqui do socorro, porque eles estão dormindo, né? Um sono perturbador, porque são espíritos extremamente endividados, não é isso? Desencarnaram, né? Com extremamente um processo bem de muita dificuldade, como essa companheira, né? Que matou o namorado, né? E que esse senhor tinha uma família. Então, aí o André Luiz fala que o companheiro, o Aniceto, que fala para André que Deus socorre o homem pelo homem, né? E atende a alma pela alma. Cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, ali, cada um, como você falou, né? Cada um doou o que pôde de si, né? Dentro do processo evolutivo de cada um. Mas é realmente interessante. Aqueles companheiros precisavam da ajuda de outras pessoas, de outros espíritos, para poderem receber esse socorro espiritual. A resposta está aqui no final, ó, na hora que Aniceto diz, ó, na prece encontramos a produção avançada de elemento força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, que se deem ao trabalho da divina intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber e absorver. Aí ele diz assim, essa capacidade é a conquista individual para o mais alto, que aqueles irmãos não têm. Eles não têm. A maioria ali não acreditava em Deus, negava a vida espiritual, vivia por uma vida material. Ele fala também em capítulos anteriores que eram irmãos, que a religião muitas vezes prega que quando você desencarna, você dorme esperando o juízo final. Sim, então, tem muita gente que acredita nisso. Muito irmão, isso aí é uma auto-hipnose. Aí ele vai dizendo, e como Deus socorre o homem pelo homem, os irmãos estavam ajudando, e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades
de elevação já conquistadas na vida. E cada um ali tinha uma quantidade, uma qualidade de elevação. Por isso Sim. que cada E passo também, é passo. e também quem estava recebendo. Aqueles Sim, companheiros que estavam lá enfermos, né, naquele sono, um sono, na verdade, ali eles não estão. perturbador, né? Ele chama sono, mas no Ele caso aqueles irmãos estão em coma. é em coma, você falou a palavra certa, é isso mesmo, em coma, mas cada um também, provavelmente, está, cada um tem um grau também de, como que eu vou falar? Nem todos são iguais, né? Cada espírito é um espírito, cada espírito tem uma história, né? E a recepção, a ajuda, essa ajuda através da oração da Ismalha, ela atinge cada um deles de acordo também, vou botar assim, merecimento, não sei se é a palavra certa, Merecimento mesmo. né? O Existe, merecimento de existe cada um, merecimento. Porque né? tem Então, pessoas que dizem assim, eu não merecia. Ora, se você não merecesse, Deus não não daria. teria acontecido, exatamente. Você não receberia. Porque depois esses companheiros, eles vão acordando aos poucos, não é isso? Depois eles vão acordando, né? Jesus diz Cada assim, um, desperta tu que dormes. Todos sim, vão despertar. todos nós, né, Rita, na verdade. Todos nós também estamos. Por exemplo, o estado de coma, eles têm vários níveis. Eu não sou enfermeira, não sou médico, não sei. Tem gradações, tem coma leve, tem um coma profundo. Cada espiritualista tem coma. No começo do capítulo, ele diz, e tem o sono reparador? Sim, tem alguns que dormem o sono reparador. Há espíritos que são adormecidos nesse momento do desencarne, até para não receber a vibração dos parentes, dos amigos. Então, o espírito fica no torpor e sente os pesadelos. André tem um livro que ele vai falar do desencarne de um grupo de espíritos, que eles caem naquele canal do Mangue, no centro do Rio, ali na Avenida Maracanã. Eles estão no carro e caem. E todos morrem. E vem, na mesma hora que eles caem, vêm os vampirizadores para sugar, porque eles eram jovens, muita energia vital ainda, né? Para sugar, e a espiritualidade aparece de socorro e não permite, joga uma rede para tirar os companheiros. E quando eles vão para o plano espiritual, eles são adormecidos por conta do choque do acidente. Então, há espíritos que são adormecidos. Uma providência divina maravilhosa. Maravilhosa. Então, por isso que eles não receberam imediatamente, não receberam, porque é igual para todos. No passe, há irmãos que tomam muito, às vezes meses e meses passe e falam, eu não melhoro nunca, eu não melhoro nunca, e às vezes a pessoa toma um passe e já fica boa. Umas 2 vezes no passe já fica boa, tem uma recuperação maravilhosa. O que é isso? É diferente? É a questão da vibração mesmo, de estar aberto para receber. Como é que eu entro no passe? Eu entro no passe pensando que eu preciso chegar em casa, fazer isso, fazer aquilo outro, ou eu chego ali e me concentro? Porque a equipe que trabalha no passe, o André vai falar isso no Missionários da Luz, são espíritos altamente capacitados para aquilo ali, especialistas naquilo ali. Eles precisam ter certas qualidades que para nós é facultativa, para eles não, é indispensável. Se não tiver, a equipe que está no passe é uma equipe altamente especializada. Nós não temos, acho que, nem condições de aquilatar. André fala isso em Missionários da Luz. E entra aí a questão moral também, né, Rita, de cada um, né? Porque você pode toda semana tomar passe, mas se você não tiver uma mudança de conduta moral, aí também não vai, eu tenho um certo cuidado com essa palavra moral, porque às vezes moral a gente põe assim, né? Eu até falei na semana passada que eu tinha um professor que falava moral e porcaria é tudo questão de geografia, porque o que é moral para nós não é, né? Então, moral e porcaria é uma questão de geografia. Eu gosto mais de atitudes, mudança de atitudes. Mudança de atitudes, tá? Sim, melhor. sim. É melhor, De atitudes,
A pessoa Aham. não muda a sua atitude, a sua forma de pensar. Pensar. Exatamente. É isso que eu quis dizer. É, É porque eu não aí eu achei outra crio uma... palavra. Não, é porque... Não estou te censurando, não, Lu. Estou Não, eu censurando sei, é você, porque eu não. não consegui encontrar uma outra É, palavra. não, é porque a gente precisa... moral, a gente precisa tomar cuidado assim, com essa palavra. Não, estou falando por mim, é um exercício que eu estou fazendo. De Uhum. tomar cuidado com essa palavra moral, porque às vezes a gente coloca o outro, né? A gente fica assim... Sim, é claro, claro. Aí É, quando a gente tem fala mudança de de atitudes, atitude, de é melhor. pensamento, né? Porque a mudança de atitude está acessível a todos nós. Sim, claro, sem dúvida. Aí a pessoa muda o pensamento. Você vê que o irmão, que nós vimos que ele foi assassinado, ele já estava começando a mudar. Se Você arrepender. vê que ele fala para ela, né? Me ajude que eu... Eu tenho meus Ó, filhos, né? ele diz, já vou estar aqui. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Que passado é esse que ele está falando? O passado recente e provavelmente o passado mais atrás. Aí, É porque quero também não viver fala para no o bem. livro o tempo que ele está vivendo assim, né, Rita? Ele diz, Aqui quero não voltar. diz. Não diz, André, ele diz assim, quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do Eterno Pai. Quem sabe poderia auxiliar-te como irmão. Aí ela ficou ofendidíssima, né? Ela e os companheiros que estavam com ela. Verdade. Porque isso afeta muito os nossos parceiros passados. Eles ficam muito enfurecidos quando eles percebem que nós estamos querendo mudar a nossa Essa rota. mudança de atitude, é verdade. Porque eles se sentem muito mais infelizes com isso. Você vê que na mesa mediúnica é comum chegar irmão falando, lá, está querendo mudar, mas não vai mudar nunca, porque ele fez isso, fez aquilo, se incomoda o outro, perceber que nós já não queremos mais aquele caminho, não queremos mais trilhar aquela rota. Verdade. Porque eles querem nos puxar, e quando eu falo eles, nós também, né? Que nós já fomos, como ela diz aqui, nós somos leprosos do espírito. Nós queremos o outro na mesma faixa vibratória nossa, senão não vou ter mais acesso ao companheiro. Mas, Rita, com licença. Rita, mas isso não é só no plano desencarnados, mas encarnados também tem essa atitude também. Quando a pessoa procura melhorar tudinho, nós encontramos o adversário que não queira que a gente ajude, nos incentivar nós a caminhar, entendeu? Tenta puxar nós para trás, voltar, não, volte, né? Não quer que a gente caminhe para melhorar. Encarnado também, não é só desencarnado, não, né? Olha, uma pessoa que quer parar de beber, ou fumar, ou cheirar, ou fazer qualquer coisa negativa, o que é recomendado a ela, em primeiro lugar? Que ela não frequente mais não frequente o círculo de amizade que ela tinha antes. Sim. Porque vão surgir irmãos que vão te oferecer droga, álcool. Eu conheci um rapaz, isso lá vai muitos anos atrás, eu não vou me esquecer dele nunca mais. Rapaz jovem, 18 anos na época, estava sentado ao meu lado num estudo do André Luiz, numa outra casa que eu frequentava no Mutuá. E ele falou ele falou assim, Dona Rita, porque eu sou chamada de Dona Rita desde que eu tenho 24 anos. Dona Rita, eu não quero mais fumar, não quero mais cheirar, mas a senhora acredita que em toda festa que eu estou num canto da festa, sai uma pessoa do outro lado e vem me oferecer droga? Isso é à toa, gente? Claro que não. Como é que eles sabem? Como é que o encarnado sabe? Os desencarnados que usavam ele para cheirar, para beber, para fumar, para fazer qualquer outra coisa, insuflam aquele irmão e ele vai. Você vê que a gente não encontra quem ofereça um prato de comida, mas quem bebe sempre vai encontrar alguém que ofereça um gole. Nós temos um relato de um companheiro lá do Galileia, que assim que ele parou de beber, ele foi numa festa, tentando parar de beber, a família botou ele para servir bebida. Ele ganhou de Natal uma garrafa de uísque. Isso é à toa? Não é mesmo. Então, nós vamos encontrar também irmãos que querem nos manter naquela situação. Por isso que é tão difícil sair, por isso que a gente não pode julgar.
porque é muito difícil, é mesmo um lodo, né? Uma areia movediça. Então, a gente precisa largar um vício, seja ele qualquer, requer muito esforço, força de vontade, muita oração. É isso que eu ia falar agora, porque não muita é oração. só o vício, é esse vício que você está falando, né, de álcool, drogas, é tudo, né? Tem vários tipos de vício, da maledicência, né? Do julgamento, é um vício, né? Que a gente tem. Você senta com uma pessoa para conversar, com um grupo de pessoas, daqui a pouco tá todo mundo falando mal de alguém. E às vezes você quer sair daquele assunto, mas a maioria quer, né? Então é vício, né? Reclamar é vício, né? Tudo é um vício que a gente precisa e é difícil sair. Não é fácil, principalmente vício químico, né? De droga, de álcool, irmãos extremamente comprometidos também na área do sexo. Então, é difícil também, né? É por conta da parceria. Então, é por conta dos parceiros. Você fala dos parceiros Em qualquer vício. No âmbito que você botar. Espiritual. Qualquer âmbito. Espiritual. Uhum. Então. O André, ele tem um livro chamado Sexo e Destino. Tá. Sexo e Destino. E tem lá um companheiro que ele está sentado, fumando no sofá da sala. Passam 2 espíritos no corredor, espíritos que ficam vagando, né? E sentem vontade de beber o uísque. Eles entram na casa, no apartamento dele, e ele está sentado assim, e um deles coça a garganta dele e insufla ele a beber álcool, tomar um copo de uísque. Aí ele vai, levanta, teleguiado, né? Levanta, se serve de uísque, aí ele diz assim, um pouco mais, aí bota um pouco mais. Quando ele bebe, eles sentem, eles não cheiram, não suga, né? Eles sentem aquela vibração, o álcool exala, né? Tanto que eu me lembro que uma vez o presidente da nossa casa falou que, às vezes, o álcool que você tem em casa já não tem mais o teor alcoólico, porque já tiraram. Então, assim como, vamos dizer que ele não bebesse, nunca tivesse experimentado o álcool, não soubesse o gosto do álcool, o irmão poderia coçar a garganta dele ali a noite inteira, que não ia adiantar. É verdade. Eu preciso saber, né, ter esse plug para eles ligarem, senão não liga. Não liga. Assim como todos os outros vícios também que a gente tem, né? Qualquer vício. Se eu sou uma pessoa maledicente, eu já tenho plug. É só vir um irmão ali e abanar a minha mente. Exatamente. Assoprar um pouquinho, pronto, acende a labareda. Se eu tenho uma brasinha ali, é só vir abana um pouquinho e a gente vai. Por isso a vigilância. Porque nós podemos até, é normal, gente, a gente vai pensar mal, a gente vai julgar, a gente vai ter tudo isso. Mas viu que está indo, volta. Você quer ver não falar mal do outro, você vai ficar muda. Vá numa festa e tente não falar mal de ninguém. Você sai da festa sem dizer uma palavra. Qualquer reunião. Gente, porque a gente já está em outra vibração, é difícil. A gente precisa cuidar, senão daqui a pouco a gente está falando mal, está julgando, está fazendo juízo de valor e vamos. E aí, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Mais alguém quer falar? Eu nem sei se eu entro no outro capítulo ou não. Deixa eu ver se é longo. Acho que... O que você acha, Lívia? Vai ficar longo? Então vamos encerrar, se ninguém quiser falar nada. Vamos encerrar um pouquinho antes, para não ficar no meio, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Lembrou? Então tá bom. Lembrando, né, como eu disse antes, até para quem vai ouvir a gravação, nós não somos expert em André Luiz, nós só temos boa vontade, então muita coisa passa batido, talvez alguma informação equivocada passe, mas tenham misericórdia e piedade de nós, que a intenção é boa.
Mais alguém quer falar alguma Sim. coisa? Quem for fazer a prece, eu pediria que envolvesse, né? O nosso mundo está tão complicado, a gente sabe que Jesus está no leme, mas como a oração, né, a gente possa melhorar um pouquinho a vibração do planeta. Quem gostaria de fazer a prece? Ai, Rita, eu posso fazer. Faz. Deixa os mais endividados. Vamos começar por mim, então. Por mim. Vamos lá, então, né? Vamos tentar. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, pela sua oportunidade de podermos ter esse contato com o estudo das obras psicografadas por Chico Xavier, através do nosso irmão André Luiz, obras extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento de como funciona, né, como o mundo espiritual. Isso é muito, muito importante para os médios, para a gente poder entender melhor, compreender melhor. E pedimos, Senhor Jesus, nesse momento, rogando a sua misericórdia, Senhor, para os nossos lares, para os nossos amores, aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, nossos corações. Pedimos, Senhor, porque o mundo está realmente... A gente tem vivido momentos extremamente difíceis. Sabemos que o Senhor é o governador desse planeta. Sabemos que tudo está no seu controle, através do seu amor, da justiça de Deus, das leis de Deus. Mas rogamos, Senhor, a Ti, que possamos, que o planeta, que a humanidade possa ser envolvida, Senhor, pelas suas vibrações de paz, de amor, de harmonia, de fraternidade, solidariedade, Senhor. Precisamos tanto mudar o nosso mundo íntimo, vivenciar esses sentimentos, Senhor, dentro de nossos corações, para que realmente possamos estar vibrando, para que todos possam ser beneficiados, Senhor, por Ti, pela Sua misericórdia. Que o Senhor possa envolver todos os governantes, Senhor, de todos os países, para que possa haver uma harmonia, né, nesse conflito que a gente está percebendo, que está acontecendo no mundo, tanto esses sofrimentos. Então, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor, de todos, e que haja harmonia, possa haver passividade, né? É o que a gente deseja, paz, paz nos corações de todos que estão sofrendo nesse conflito, conflitos íntimos, conflitos nos lares. Enfim, Senhor, te pedimos misericórdia, socorro para todos nós, Senhor. E muito temos que te agradecer por tudo que temos recebido até aqui. Principalmente, Senhor, estarmos em contato com a doutrina espírita, que tanto nos auxilia, nos socorre, nos acalenta, consola o nosso coração. Muito obrigada, Jesus, por esses momentos que nos reunimos em Teu nome, Senhor.